Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus permaneça entre nós. Este tema, Jesus no cotidiano, nós retiramos quase que na íntegra da revista O Reformador, agora deste mês de julho. Essa revista ela é uma publicação da Federação Espírita Brasileira. E este assunto, Jesus no cotidiano, nos foi trazido, na verdade, por Richard Simonetti, que é um escritor, palestrante espírita, e também é um colunista da revista O Reformador. Então, ele nos conta que, há pouco tempo, ele estava em uma festa de aniversário, na casa de um amigo seu, que também era espírita. E ali, nas confraternizações, naqueles momentos de alegria, todo mundo muito descontraído, depois de comer o bolo, hoje, quando vai em aniversário, sem comer bolo, então depois daquela festança toda, eles estavam ali a conversar. Então começaram a discutir assuntos diversos, quando de repente começaram a falar sobre a questão do menor delinquente. Então, um opinava de uma forma, achando que esses menores, eles eram, na verdade, um entrave para a sociedade, um problema para a sociedade. E aí começaram a dar as suas opiniões sobre o que deveria ser feito para que este problema fosse resolvido. Então, uns falavam que o correto seria que se diminuísse a idade penal, que os jovens infratores deveriam ser responsabilizados pelos seus crimes, mesmo sem ter a idade dos 18 anos. Porque muitas vezes, meninos de 14, de 15, de 16 anos também cometem crimes bárbaros e que levam prejuízo e sofrimento para toda uma sociedade. Pois bem. Aí começaram a buscar as soluções. Uns achavam também que o problema devia ser resolvido pelo governo. O governo não oferecia as políticas necessárias para resolver os problemas que vêm assolando a sociedade, que vêm dando essa carga negativa para toda a sociedade. Um outro lá comentava que não, que os pais deveriam ser responsabilizados, porque se eles não educaram bem os seus filhos, se eles não tiveram cuidado da educação dos seus filhos, eles deveriam também ser responsabilizados pelos atos dos seus filhos viessem a cometer. Então ali a conversação seguiu esse tom, todo mundo ali, cada um querendo dar a sua solução, quando de repente o irmão do dono da casa, que era um evangélico, aproximou deles e disse: se a vossa justiça não exceder a dos fariseus e dos escribas, de forma alguma podereis entrar no reino dos céus. E ali então todos levaram um choque, eles levaram um impacto. E Simonetti conta que um silêncio perturbador se instalou no ambiente. Eles, na verdade, foram surpreendidos por aquela citação evangélica daquele irmão que ali se encontrava. E então, o dono da casa, meio sem jeito, para tentar descontrair, brincou: ih, chegou o profeta! Então, o profeta foi se explicar. E ele disse: olha, vocês me desculpem o atrevimento, mas é que me causa muita estranheza a gente viver em um país onde a maioria das pessoas possuem uma religião e que todas elas estão atreladas ao pensamento de Jesus. A maioria dessas religiões são religiões cristãs e as pessoas não utilizam o Evangelho para esclarecer, para tentar resolver os problemas do dia a dia. E aí então Simonetti volta e diz que ele caiu em si. Porque realmente
muitas vezes nós nos sentimos constrangidos em falar de Jesus em outros círculos que não sejam ou do nosso ambiente religioso. E então ele lança assim uma pergunta para os leitores da revista, perguntando se algum de nós, em algum momento de nossa vida, se nós temos esse hábito ou esta coragem de fora do nosso ambiente religioso falar sobre os ensinamentos de Jesus. E então ele diz, são raros os que conseguem proceder dessa forma. Porque na maioria das vezes nós tratamos Jesus como se ele falasse das coisas dos céus, mas longe de nós que estamos aqui na terra. Nós falamos de Jesus como se ele não pertencesse a esse mundo, ao mundo que nós vivemos, ao nosso mundo, ao nosso dia a dia. Engano nosso. Porque os ensinamentos de Jesus, eles são apropriados para quaisquer circunstâncias de nossa vida. Eles nos trazem direcionamento, eles nos trazem esclarecimento, eles nos trazem as informações e o socorro na medida certa para qualquer situação em que nos encontremos na nossa vida. Esse distanciamento, essa falta de prática, de nós levarmos assim os ensinamentos de Jesus para a nossa vida pessoal, para a nossa vida em sociedade, para a nossa vida em família, essa é uma deficiência nossa. Em uma entrevista concedida à Federação Espírita do Rio Grande do Sul, o palestrante espírita e membro da Federação Espírita Brasileira, Haroldo Dutra, ele comenta o seguinte, que com o Espiritismo, Jesus deixou de ser esse líder religioso, essa figura histórica, onde nós só podemos tratar nas nossas casas de oração, nos nossos círculos religiosos. E ele então traz, numa linguagem moderna, dizendo que Jesus, hoje, ele pode ser considerado, aliás, hoje não, né? Ele falou hoje porque ele usou uma linguagem mais moderna, mas assim, Jesus, ele deixou de ser aquela figura histórica para se tornar um grande líder. Então ele diz, Jesus hoje é um CEO, é o grande chefe, o grande líder que tem sob suas mãos as rédeas da evolução de cerca de 22 bilhões de espíritos. Então Jesus, ele não é só uma figura histórica, ele é o governador do nosso planeta. Ele é o responsável pelo nosso planeta. E ele, estando bilhões de anos à nossa frente, ele tem a capacidade de entender muito mais sobre a evolução de nós. E a capacidade de entender muito mais sobre a natureza de Deus, sobre Deus, do que nós. E é exatamente por isso que ele é o nosso modelo e guia. Modelo para ser imitado, guia para ser seguido. Muitas vezes, nós sentimos essa dificuldade em vivenciar, aliás, a maioria de nós ainda sente essa dificuldade em vivenciar os ensinamentos de Jesus por conta das nossas próprias imperfeições. Nós nos sentimos, muitas vezes, que não somos capazes de levar aquilo adiante, de falar o que sentimos, o que pensamos, mas nós temos que começar de alguma forma. E existem alguns lugares que são verdadeiros desafios para nós, a começar pela nossa família. Nós precisamos inserir Jesus em nossa família. Depois da família, certamente cada um de nós aqui passa muito mais tempo no trabalho. É o lugar que a gente mais
fica depois da nossa casa é o não em nosso trabalho. E não é fácil também a gente enfrentar os desafios que nos são apresentados no nosso ambiente profissional. Nesse momento em que nós vivemos, em que no mundo globalizado as cobranças são enormes, os desafios são enormes, as concorrências são enormes, nós nos sentimos muitas vezes pressionados e o nosso ambiente de trabalho muitas vezes se torna um peso muito difícil de suportar. Mas é justamente nesses locais, nesses ambientes e com as pessoas mais difíceis que nós precisamos exercitar tudo aquilo que aprendemos com o Evangelho de Jesus, que aprendemos com os ensinamentos de Jesus. No livro Alvorada Cristã, que é um livro destinado para adolescentes, ditado pelo espírito Neio Lúcio e de psicografia de Chico Xavier, ele nos conta uma história de um jovem que se colocou na posição de aprendiz do Cristo. Então ali ele disse a Jesus que ele gostaria de se colocar à disposição para servir a Jesus, levando para as pessoas os seus ensinamentos. Ele gostaria de fazer isso e fazia isso com muito prazer. Então ele começou a estudar os textos, começou a estudar os livros e começou a passar essa mensagem adiante. E fazia isso muito com vontade, com muito entusiasmo. Mas chegou um dia que ele não pôde mais dedicar o seu tempo integral, porque ele precisava se sustentar. E então ele teve que trabalhar. Chegou então numa empresa, se candidatou, começou a trabalhar, falou lá com o dono da empresa, e o dono então o direcionou para um departamento, e aí lá ele encontrou o seu cargo, o seu chefe. Mas ele conta que era um chefe muito exigente, muito regrito, e por não ser ligado a nenhuma religião, por não ter assim, essa cultura religiosa, ele então desdenhava de tudo que ele fazia. E ele começou a não ter tempo para mais nada. Ele não tinha tempo para preparar as suas palestras, ele não tinha mais tempo para levar as suas pregações, os seus ensinamentos, e a vida dele se transformou. O chefe era muito grosso, muito mal educado, muito exigente, às vezes desumano, tratava as pessoas de forma muito arrogante, e ele então se dignou com aquilo. Ele disse, mas eu vou ficar fazendo aqui o quê? Passou o departamento pessoal e pediu suas contas. Falou que a partir do dia que ele não queria mais trabalhar com a empresa. Foi logo. O dono da empresa, então, perguntou a ele, mas por que você está indo embora? Ele falou, meu filho, eu quero minha liberdade e não gostei de ficar aqui no seu cativeiro. Falou isso assim, em tom de ironia, e foi embora. De lá se animou de novo para ele começar a fazer as suas pregações, as suas palestras. Mas ele ficou tão animado, nossa senhora, ele acordou assim, se sentindo realmente livre. E naquele dia, então, foi o dia. Ele saiu pregando nas casas que ele encontrou pela frente, e até meia-noite lá estava o homem falando. Beleza. Foi em casa, cansado, mas feliz. Orou, agradeceu a Jesus, porque agora, finalmente livre, ele poderia servir a Jesus com mais eficiência. E foi ele lá para o seu sono reparador. Se a Elisa tivesse aqui, ia dizer que era o sono da beleza. Mas então, chega de madrugada, ele tem um sono. E ele ficou maravilhado, porque ele viu que Jesus estava indo em sua direção. E então se sentiu confortável, porque os seus esforços estavam sendo ali recompensados. Mas ele notou que Jesus estava triste. E ele então perguntou assim, mas mestre, por que estás tão triste?
E ele falou: meu filho, eu te enviei para um local onde você poderia levar os meus ensinamentos. E você fugiu da tarefa. Ele, mas mestre, aquele vídeo era muito ruim. O meu chefe era muito grosso, muito desaforado, muito injusto, tratava as pessoas mal. E então Jesus me disse: exatamente por isso que eu precisava de você lá. Eu direcionei você para este trabalho, porque essa criatura que está lá, trabalhando em meu nome, precisava do seu exemplo, da sua perseverança, para poder seguir adiante. Mas você abandonou a tarefa. E você não percebeu que essa pessoa, ela é a responsável pelo destino de mais umas 200 pessoas. E que, baseado nos seus exemplos, ele iria se transformar. Se você suportasse com humildade, com generosidade, com paciência, todas as suas malcriações, ele iria se modificar pelo exemplo. E em ele se modificando, ele iria melhorar a vida de todas as pessoas que estão sob o seu comando. Mas eu perdi o meu colaborador, porque você não quis continuar. É um direito seu, meu filho. Mas eu vou lhe dizer que eu sinto muito. E aí, então, ele se afastou. Jesus se afastou e antes que ele pudesse se despedir, Jesus desapareceu em sua luminosidade. E ele acordou então suado, nervoso, inquieto. E o dia não amanhecia. Quando a gente perde o sono de madrugada, o dia não amanhece, foi esse dia. Aí de repente, finalmente o dia amanheceu. E ele correu de volta ao seu trabalho. E o seu patrão estranhou o que ele estava fazendo ali. E ele então pediu desculpas pela sua impetuosidade. E disse ao seu patrão que ele gostaria de voltar a trabalhar. Em qualquer atividade, a mais humilde que fosse. Mas que ele estava ali para servir. E então, o seu patrão falou: seja muito bem-vindo. O lugar é seu. Estamos ao seu dispor. E a partir dali, ele continuou ali a sua missão. Continuou a serviço de Jesus, levando Jesus para onde ele era mais necessitado, onde mais necessitavam dele. Quando nós falamos em trazer Jesus para o nosso cotidiano, nós não estamos falando aqui que de repente nós vamos tornar fanáticos e que vamos sair por aí, Jesus, Jesus, Jesus. Jesus não precisa disso. Até porque foi ele mesmo quem nos disse que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que fizer a vontade do nosso Pai que está no céu. Quando nós falamos em trazer Jesus para o nosso cotidiano, significa que nós devemos ter confiança em Jesus e nos seus ensinamentos. E através dele, através desses conhecimentos, que nós possamos influenciar positivamente aquelas pessoas que estão à nossa volta. E Simonete então nos lembra que uma forma muito eficiente, ou das mais eficientes que nós temos de fazer isso, é justamente estabelecendo o culto do Evangelho no nosso lar. De horário marcado, fazendo leituras de textos edificantes, reunindo a família para conversar sobre os problemas, orando pelas pessoas necessitadas. É uma forma muito eficaz da gente trazer Jesus para o nosso cotidiano. Emmanuel, no livro Fonte Viva, quando ele nos fala
sobre essa necessidade da nossa interação, do nosso convívio com Jesus. Ele nos diz o seguinte, que Jesus conhece cada um de nós. Aliás, isso está no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 25. Jesus sabe o que vai dentro de cada um de nós. Conhece-nos profundamente. Mas nem por isso Ele tem por nós, Ele não faz de nós assim juízos negativos. Apesar de conhecer as nossas dificuldades, Ele não se impressiona negativamente com as nossas imperfeições. Pelo contrário, Ele extrai de nós o que nós possuímos de melhor. E nós podemos observar também na história de Cristo. Ele sabia da usura de Zaqueu, mas ele fez brotar naquele homem os melhores sentimentos de benevolência. Ele sabia que Maria de Madalena, ela era atormentada por espíritos impuros. Mas ele fez com que nela brotasse o sentimento do mais puro amor. Ele sabia da dúvida de Tomé. Tomé, porque ele falou que precisava tocá-lo para acreditar que ele estava ali. Ele sabia disso. Mas nem por isso ele desprezou a Tomé. Conhecia as sombras que habitavam o coração de Judas. Mas nem por isso o amor o discriminou. Conhecia também a fraqueza de Pedro, mas ele trabalhou esse discípulo de tal forma que ele se transformou em pilar de sustentação do cristianismo nascente. Então Jesus, ele conhece o nosso passado, ele conhece as nossas deficiências, o nosso passado sombrio, as nossas tendências viciosas, as nossas mazelas. Mas ainda assim, ele não se impressiona negativamente conosco. Pelo contrário, a sua mensagem é sempre de positividade, é sempre de consolação, é sempre nos impulsionando para o crescimento, para a evolução. Portanto, trazer Jesus para perto de nós é uma coisa muito boa, porque é uma presença muito leve, muito marcante, muito bonita, muito consoladora. Nós não poderíamos nunca estar em melhor companhia. Exercitar, praticar os ensinamentos de Jesus é o que de mais nobre nós podemos fazer ao longo da nossa existência. Olhar os nossos semelhantes pelos olhos do amor, compreender as dificuldades de que nós também somos portadores, aprender que nós somos tão imperfeitos quanto aqueles que nós assim apontamos, que nós precisamos da compreensão e da misericórdia de todo mundo. Que Jesus não nos desampara, por piores que sejamos. Então que nós também não desamparemos a ninguém. Se nada pudermos fazer, que possamos endereçar o nosso pensamento em prece para tentar modificar as situações, para tentar modificar as energias que circulam à nossa volta. Nós podemos sim fazer muito. E se em algum momento nós tivermos dúvidas de como devemos proceder em nossa caminhada, para que a gente tenha resistência, para que a gente tenha fé, que a gente tenha esperança, que a gente tenha força para seguir adiante, que nós nos lembremos de uma canção do Padre Zezinho, que aliás Simão Pedro brinca que o Padre Zezinho compôs essa música depois de ter lido a questão 625 do Livro dos Espíritos. Mas então, em sua
sua música, ele conta que uma criança o parou e perguntou o que era preciso para ser feliz. E aí vai essa resposta. Amar como Jesus amou. Sonhar como Jesus sonhou. Pensar como Jesus pensou. Viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Então, que essa paz de Jesus não seja uma coisa distante. Que Jesus não seja só uma figura histórica. Que Ele seja o nosso companheiro do nosso dia a dia. E André Luiz, no livro Conduta Espírita, quando ele nos orienta qual deveria ser, qual deverá ser a nossa conduta perante Jesus, lá no finalzinho ele diz que em quaisquer circunstâncias da vida, nós devemos eleger Jesus por nosso mestre incomparável. Nós somos o rebanho. Jesus é o pastor. Muito obrigada pela atenção de todos. Boa noite.